Parábola se encontra em Lucas, parábola, mais um episódio do Renascimento. E hoje a parábola vai ser sobre o filho pródigo, que nela conta sobre um filho que ali ele perde a sua herança, que ali ele vai para outro lugar. E Deus ensina que Deus recebe com amor todo aquele que se arrepende, né? E volta para ele a cada dia mais. E essa parábola se encontra em Lucas 15, do 11 ao 32, que diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco dia depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do seu filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: Seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta. E o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E aqui vamos estar lendo versículos por versículos, e aqui vai dizer no 11 e no 13 e no 14, que eu vou ler esses, e no 12 também, vou ler esses 4, logo de início, que vai dizer: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos, que foi aqui que Biel leu, e vai dizer: Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. E aqui já podemos ver, né, que aqui aquele menino, aquele filho daquele homem, que ali de certa forma tinha a sua herança, que ali foi para outro país, de certa forma ele já ali errou, já estava errando, né? Porque ali ele tinha que o quê? Estar com aquele dinheiro centrado ali, não gastando tudo, não ali muitas vezes desperdiçando, porque diante dessa fome que aconteceu diante daquele país, ele ainda ia ter o que muitas vezes sustentar por meio do dinheiro, né? Que ele tinha ali. E vendo também que de certa forma
ali aquele homem, ele estava ali por parte, muitas vezes, Senhor, pai, reparte essa herança ali. O pai repartiu, o pai deu, e ele falou, ó, agora já deu, agora eu vou para outro país. Como aqui, ao lermos, vamos estar lendo, vamos ver ali que logo o pai também aceita, né, ele de novo. E vemos também que, de certa forma, isso nos leva aqui ao Senhor. Quantas vezes ali caímos, quantas vezes ali saímos da casa do Senhor, saímos de perto dele, e ali quando voltamos, ele ali ainda nos recebe, ele ali ainda nos ama, ele ainda quer ali nós perto dele, né? E a mesma coisa vai ser diante dessa parábola, desse filho perdido. E a mesma coisa é assim conosco. Muitas vezes estamos perdidos, o Senhor ali nos ajuda, o Senhor faz festa, o Senhor se alegra, porque ali voltamos a Ele, porque ali temos muitas vezes esse falar, porque também esse menino, que era o filho ali, teve esse também pensar, vou voltar à casa do meu pai. E assim devemos estar, quem aí estiver perdido, quem aí não estiver próximo do Senhor, quem já teve uma vida com Ele e hoje já não está, e vocês possam falar, eu quero voltar para a casa do Senhor, eu quero voltar para a casa do meu pai, que ali há muitas moradas como eu sou a morada dele, eu quero que Ele more diante da minha vida, eu quero morar perto do Senhor, diante do coração, eu quero que Ele more diante do meu coração, que possamos estar assim, que vocês hoje possam ali voltar para o Senhor, porque Ele está ali, Ele está à porta e bate, como Ele fala para a igreja de Éfeso, aquela igreja ali. Ele vai falar que aquela igreja não estava como o primeiro amor, mas logo ele vai falar que ele estava à porta e bate. Basta eles abrir. E vendo que assim também é diante de nossas vidas, o Senhor está à porta e bate. Basta abrirmos e querer ali, Senhor, entre, Senhor, diante comigo, Senhor, esteja comigo, Pai. Assim devemos estar, né? Voltando, tratando o Senhor como o primeiro amor, não muitas vezes ali não está como o primeiro amor diante ali, né? De primeira vista do Senhor. E tu parou em qual versículo? Eu parei no 14, quer dizer, no 14. E fala, né? O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda a fim de tratar os povos. E algo que ali me fez refletir aqui, até antes de comentar esse pedaço que eu li, foi que aqui, como a gente falou no episódio passado, a gente falou da ovelha perdida e acabou citando uma moeda perdida. Então ali, como o Arthur falou, é necessário a gente estar se examinando, pedindo ao Senhor que nos ajude. Será, Senhor, que eu sou esse filho que se rebelou e ali saiu? Será que eu sou, Senhor, essa moeda que está perdida dentro da igreja? Traduzindo por dias de hoje, né? Ou será que eu sou também, Senhor, essa ovelha perdida ali que se escapou por um erro bobo ali? Claro que ali a gente sabe, né, que não existe ali pecado que vai ser ali maior, menor, mas ali, pelo acidente de percurso, eu me disse, e que nós podemos estar ali, primeiramente, hoje já está analisando isso. Se você também não ouviu da ovelha perdida, ali, se você tiver um tempo, procure estar ouvindo. E ali para a gente cada vez estar refletindo, né? E melhor que tudo isso, estar lendo e pedindo ao Senhor que ajude. E aqui na parábola do filho pródigo, como nós vamos ler aqui agora, tu falou, né, que esse homem tinha 2 filhos, e ali a gente vê que isso ali era algo bom, né? Porque ali naquela época os filhos representavam ali a herança dos pais, eram ali os pais que depois de muito tempo iam sustentar os filhos, porque não tinha como tem hoje, né, aposentadoria, INSS, mas quem iria estar sustentando ali depois da sua velhice seriam os filhos que estariam ali ajudando os pais. E aqui a gente vê um desrespeito, né? Porque esse filho, antes de seu pai ali estar morrendo, já pediu a herança, já quis sair de sua casa, já quis ali, ó pai, o que o senhor tem, que é meu, me dá logo, porque eu quero ir, né, para outro lugar. E ali a gente vê um desrespeito, e o pai poderia estar negando, mas o pai falou, não, meu filho, é isso que você quer, então tá bom, pode ir, que você seja bem sucedido, né? Abençoou e deixou ele ir embora, mas o pai sabia ali, no fundo o pai sabia que aquilo não era bom para ele, né? E aqui a gente vê que tudo aconteceu, porque voltando até a pouco, aqui no 13 fala, poucos dias depois o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para o pai que ficava muito longe e viveu uma vida cheia de pecado e dispersou tudo que tinha. Ali tudo que o pai deve ter demorado anos para conquistar, o filho se desperdiçou em pouco tempo, né? E aqui a gente vê que ele chegou a um lugar de miséria, porque falou, o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar necessidade, então procurou dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda a fim de tratar os povos. E para um judeu, estar tratando ali com os povos era algo ali de mais
de se rebaixar, porque o porco era um animal impuro, né? E ele estaria trabalhando com aquilo, estaria alimentando esses porcos, que era considerado um animal impuro. E ali não foi algo fácil para ele. E ali, além de tudo isso, nós vamos ver que ainda ele fala que ele sentiu vontade de estar comendo a comida dos porcos. E ali a gente vê também como é estar no mundo, né, irmãos? Como ali é a nojeira realmente do mundo, como ali as pessoas que estão lá fora não enxergam isso. Esse filho pródigo na hora não tinha noção que era algo ruim comer aquela lavagem, ou como aqui até vai falar algumas traduções, as vargens. Ali ele não tinha essa noção que era algo ruim, mas ele sentia vontade até de comer isso. E ali as pessoas que estão no mundo, muitas vezes vão estar assim, não está tendo noção, né? E ali por isso que é necessário o entendimento. E os meninos podem até... E antes de vocês falar, eu creio também que aqui é o filho mais moço, que ali foi o que ajuntou e seu dinheiro saiu, como eu estava lendo aqui, fala ali que na lei de Moisés ali o mais velho receberia mais, né, 2 vezes mais, e de certa forma o filho mais moço receberia ali só uma vez, né? E vendo assim, né, que mesmo que ele recebeu menos, ele já queria ali sair, já foi, não teve aquela prudência ali, né? Ele já pegou seu dinheiro, já saiu, já foi para outro lugar. E como o David falou, né? Ali ele passou uma vida muitas vezes difícil logo quando acabou aquele dinheiro. Porque, como o David falou ali, ele está ali submetendo diante ali, a estar cuidando de porcos. Como ali, de certa forma, o David falou dos judeus ali. Você vê assim, né? Que ele não foi prudente nem nessa parte, né? De estar olhando ali para o dinheiro, de estar vendo. Mesmo que, de certa forma, seja uma quantia ali boa. Mas ali ele tinha que parar, pensar, será que vale a pena? Tinha que calcular o custo, como falamos uma vez aqui, né, atrás. E uma coisa que eu vejo aqui também, sobre esses versículos que já foram lidos, é que ele buscou independência do pai. Ele estava ali, ele não queria depender do pai, ele queria ser um homem independente. E quando a gente toma uma escolha de a gente não depender de Deus, a gente acaba tomando decisões perigosas, decisões ali que vai trazer grandes consequências, assim como trouxe para esse rapaz, né? Porque a gente pode ver que ele não queria estar perto do pai, ele queria tomar suas próprias atitudes, ali pegar o seu dinheiro, fazer coisas que agradavam a ele e a sua natureza, né? E o que eu quero deixar para nós nessa reflexão é isso, que a gente tem que a cada dia mais depender de Deus. Porque ele aqui vê que a gente, se ele consultasse ao pai, se essa é a melhor forma de sair agora, de pegar esse dinheiro, ele ia ter uma vida melhor. Então, na nossa vida não é diferente. Quando consultamos ao Senhor, perguntamos a Ele o que realmente Ele quer, a vontade dEle, quando estamos perto do Pai, não quer dizer que nós vamos ter uma vida tranquila, boa, feliz com tudo que a gente quer. Mas sabemos que quando a gente passar por alguma luta, alguma provação, nós teremos força, nós teremos recursos, porque o Senhor vai nos capacitar e vai nos ajudar. E esse menino aqui, ele teve que passar por isso, né, para entender a importância de voltar para o Pai. E que a gente também não possa estar igual o filho pródigo, que teve que passar por tanta coisa, para depois reconhecer que o lugar seguro está na presença de Deus, né? E seguindo aqui, o 17 não tem nada para falar, o 16 não. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E ele disse assim no 17, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. E aqui a gente vê algo interessante, depois de passar por tudo aquilo, ele ali aproveitou no começo, aquele prazer, ali fez tudo que podia fazer com o seu dinheiro, mas depois ali acabou o seu dinheiro, veio a fome, ali só restou o vazio, não restou mais nada, aquele prazer que antes ele tinha. E nós vemos que não vale a pena, né? Ficarmos aí atrás desses prazeres, atrás dessas coisas momentâneas, nós sabemos que nunca vai nos satisfazer. Mas aqui ele diz uma palavra que me chamou muita atenção, ele diz em 17, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome?
E ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Então, há tempo de arrependimento. Nós podemos estar nos arrependendo, todos os dias nós temos que estar nos arrependendo, temos que estar nos convertendo, é conversão e arrependimento todos os dias, porque todos os dias nós fazemos algo de errado e nunca falamos assim: o que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz acho que Deus não vai me perdoar nunca. Não, Deus sempre vai esperar por você, Deus sempre vai nos perdoar, e que a cada dia mais, mesmo quando a gente erra, a gente pode falar: eu errei, pequei contra o Senhor. Não posso falar assim: não, Senhor, eu errei por causa daquela pessoa, eu errei por causa daquilo ali. Não, admita: Senhor, eu errei, pequei contra ti, como ele diz aqui, mas me ajude a voltar de novo. Porque assim nós temos que estar, irmão, pedindo a cada dia mais perdão ao Senhor, convertendo e nos arrependendo a cada dia mais dos nossos atos. E saibam que nunca será tarde. Claro que será tarde, mas ali vai ter um tempo ainda para você se arrepender. Vai ter um momento que será tarde demais se você não se arrepender, se não buscar o Senhor. Mas enquanto tem tempo, ainda dá vida de se arrepender, né? Porque nunca é tarde pro dia de hoje, né? Ali hoje não é tarde você estar se arrependendo. Ali os outros dias que você já passou, você já pecou. Aí no sentido assim, nunca é tarde. Você pode ter errado o quanto for, mesmo assim, não é tarde, né? O Senhor vai te perdoar, vai ajudar, mas como Bel falou, um dia não haverá mais tempo, né? Um dia, ou nós partimos daqui, ou o Senhor irá contar. E eu acho interessante que vai falar, em outra tradução fala: quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou, morrendo de fome. Então, ali, quando o juiz voltou, né, ele estava alienado, estava ali sem pensar, só foi ali muitas vezes com decisão de impulso, aí muitas vezes, vai ser bom, eu vou curtir e tudo mais, mas ele ali primeiramente não se preocupou em estar honrando seu pai, saindo daquela maneira, ali deixando o pai. Se nós formos olhar isso com um lado espiritual, ali nem saindo de perto do pai, ele deveria sair, né, porque quando nós saímos de perto do pai, ali nós já estamos errando, já estamos afastando, já vamos estar ali, é ruim para nós mesmos quando saímos de perto do Pai. Então que nós não venhamos fazer isso, mas se um dia, infelizmente, fizermos isso, nós venhamos estar voltando desse juízo, nós venhamos a cair em si: meu Deus, lá na casa do meu pai eu tinha tudo, e eu deixei tudo para não ter nada, e vou voltar. E isso não é só a casa do pai físico que nós temos aqui nessa terra, mas ali é principalmente nosso pai espiritual, ali que é o Senhor, que a gente venha voltar em si e falar assim: quando eu estava ali na casa do Senhor, não só o tempo como estamos aqui, mas na presença do Senhor eu tinha tudo, e agora eu troquei por quê? Por dinheiro, ou por um sofrimento que eu passei, eu deixei, ou pelos prazeres dessa vida, não vale a pena. E que nós também venhamos estar ali cada vez mais caindo nesse, porque todo dia, como o Bia falou, é necessário, né, ali arrependimento, todo dia é necessário conversão de mente, estarmos mudando, de sermos mudados, transformados, porque senão, ai de nós, né, o dia o Senhor voltará, e ali o que sobrará para nós ali o Senhor falando, né, não vos conheço, afaste-se de mim, e nós não queremos ser isso. Enquanto é tempo, nós podemos ir até o Senhor, e Ele virá ao nosso encontro, como o Pai vai até o encontro do seu filho, que nós vamos ver logo mais. Vai falar: e não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. E vendo ali que antes ele tinha pensado, né, ele tinha falado que ele ia ao pai e ia falar isso, né? E ali ele fez, ele não só falou, mas como ele fez. Possamos estar assim, né, falando diante do Senhor, está fazendo, seja muitas vezes promessa: Senhor, eu vou ser melhor diante, assim, minha vida espiritual contigo vai ser melhor. Que possamos estar buscando a nossa vida espiritual ser melhor, né? Que não possamos só estar dizendo, só estar falando, vai ser melhor, mas não, que possamos estar cumprindo, né? Já no 22 vai estar falando: mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. E de certa forma esse anel, essas sandálias, eram roupas ali, de certa forma ali, que condizia ali aquelas pessoas, assim, que tinham uma certa ali importância ali, né?
E eu vendo também que me chamou a atenção, que fala que o pai ali poderia falar: ô meu filho, ó, tem você aqui, mas o meu outro filho ficou comigo, o meu outro filho ali é mais importante, você vai só ficar trabalhando aqui. Você A parte que tem é dele agora, né? Porque já tinha pegado, agora vocês se viram, eu já lhe dei minha parte, o que eu tinha que fazer por você eu já fiz, né? Eu poderia ter falado isso, né? Como o Senhor poderia ter falado também, falar conosco, né? Ó, a minha parte eu já fiz, que foi morrer na cruz por ti, né? Mas Ele nos perdoa todos os dias. Porque se não fosse pelo Senhor, de certa forma, mesmo que ali o Senhor morreu diante daquela cruz, mas se não fosse todos os dias o Senhor nos perdoando, o Senhor nos ajudando, seria difícil. De certa forma, nem estaríamos aqui hoje, aqui fazendo esse podcast, mas ali o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guiou, o Senhor ainda permanece em nós, nos ajudando todos os dias, nos trazendo cada vez mais para perto dele. E ali, né, o Senhor é como esse pai, e ali, muitas vezes está xingando, está reclamando, seu filho, por que você veio caçar aqui mais não? O Senhor ali nos beija, o Senhor nos ama, o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando ali louvamos a Ele, quando adoramos. O Senhor se alegra quando chamamos vidas a estar diante da casa dEle, quando nós voltamos para a casa dEle. O Senhor se alegra, né? Porque isso é a alegria do Senhor. E a gente vê, né, que Ele, como tu falou, não lançou uma palavra de condenação, né? Mas sim ali Ele abraçou, beijou o seu filho. E o Senhor faz assim conosco, né? A gente vê que o Senhor, Ele vai, a gente erra, todos os dias a gente peca, todos os dias a gente faz algo que desagrada a Ele. Mas Ele não lança uma palavra de julgamento, assim como Ele lançou para aquela mulher, né? Quando aquela mulher adulterou, e ali os homens foram apedrejar ela, e ali ele falou: quem tiver menos, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E ali ele fala para aquela mulher: ó, vai e não peques mais. Ou seja, ali não foi uma palavra de condenação, mas ali foi uma palavra de perdão, uma palavra ali não de julgamento, mas sim de amor para aquela pessoa. E esse é o Senhor para conosco, né? Representando esse homem que é o Pai, representa Deus, e esse homem representa o filho perdido, né? Representa as pessoas que estão longe do Senhor. Mas que nós possamos estar cada dia mais nos arrependendo, assim como ele se arrependeu e voltou para os braços do Pai, né? E eu vejo, né, que com certeza esse filho não estava bem vestido, com certeza estava ali com roupas, estava ali, né, defasadas, ali muitas vezes podia ser até um trapo, porque afinal eles estavam cuidando dos porcos, né? Mas o pai chega e não pergunta: ué, meu filho, o que aconteceu com todo o dinheiro que eu lhe dei? Ué, você gastou tudo? Ele não pergunta, mas ele só vai, e como fala aqui, né? Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. E aqui, a vem outra coisa mesmo, porque, como eu estava vendo ali, não era algo de costume, né? Ali o senhor já está saindo, está correndo, principalmente aquele tempo que não era como os pais de hoje, né? Que ali tem mais ali carinho com seus filhos, tem mais essa relação, e ali antigamente era algo mais ali, né? Mas, como posso dizer, ali não é mais restrito, algo mais sério assim. E aqui foi uma atitude ali do pai, né? De estar indo, e aqui, como o Arthur até falou, não sei se os meninos já leram, o 22 já leram, né? Já. E aqui fala, né, traga a melhor roupa, vistam nele, põe um anel nos seus dedos, sandálias nos seus pés. E aqui, como a gente falou, né, significa algo, não é de qualquer pessoa, um anel nos seus dedos, uma roupa nova, sandálias, para poder estar ali caminhando, ali não estar ali com seus pés todos ali, né, furados. Então, nós temos que cada vez saber que o Senhor nos trata assim. Quando nós voltamos com o coração arrependido, Ele vai ao nosso encontro e nos traz, e nos dá roupas limpas, nos dá sandália para levar a mensagem dEle, coloca um anel no nosso dedo, de pertencimento a Ele, e que nós possamos estar assim. Porque no 23 fala: também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E eu acho interessante que ele fala: porque o meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Então ele sabia que no mundo é morte. Então quem não está com Cristo está morto e não está vivendo. Mas a partir do momento que esse filho volta para o Pai e nós voltamos para o Senhor, nós temos vida. Ele sabia que de qualquer maneira, ou tendo dinheiro ou não, ou sendo bem sucedido lá no mundo ou não, ele estava morto.
Mas quando a partir do momento que voltou, ele começou a viver, ele foi achado novamente. E que nós não venhamos ser diferentes, mas que nós venhamos estar com vida com Cristo, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. O versículo 26 diz assim: Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Meu irmão voltou, o seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Esse versículo aqui nos mostra, né, de que, como às vezes quando estamos ali na presença de Deus, mas quando a gente faz ali algo por obrigação ou porque a gente finge de amar o Senhor, às vezes a gente deixa ali sentimentos, porque às vezes ele deveria estar feliz que seu irmão voltou, mas ali ele deu uma ira, porque ele estava ali perto do pai e ele não tinha recebido nada. Como ele fala aqui no versículo seguinte, e a gente sabe que quando nós estamos com Deus, o que importa não é o que a gente vai receber, e sim o nosso relacionamento com Ele, porque o que o pai teve a alegria é que o seu filho estava voltando para perto dele, o relacionamento de novo ia ter, aquele vínculo, porque como é que nós vamos ter um vínculo com a pessoa se a gente está afastada, está longe dela? Como é que nós vamos conhecer mais dela? Como é que nós vamos saber o que ela gosta e o que ela não gosta? Então, com o nosso Deus não é diferente. Para a gente saber o que Deus quer da nossa vida, para o que é que Ele quer realizar em nós, a gente precisa estar perto do Pai. E a gente, às vezes, tem que trabalhar em nós para que a gente possa não estar igual esse irmão aqui, né? Que um se aproximou e voltou de novo, às vezes ele criticou ali, e nós no reino espiritual, no dia de hoje, nós não podemos estar fazendo isso. Quando a gente vê o nosso irmão prosperando, a gente tem que estar alegre. Quando eu vejo ele passando por luta, a gente está orando, porque a gente tem que estar ajudando uns aos outros, né? E vejo também que, e até para a gente estar entendendo mais porque esse filho está desse jeito, no começo de Lucas 5 fala: certa ocasião, uns cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. E aqui Jesus começa a contar a parábola da ovelha perdida. E aqui a gente pode ver quem era esse filho que estava ali dentro de sua casa, mas também estava perdido tão quanto o que estava fora, eram esses fariseus, porque eles eram os mestres da lei, eles eram os que ensinavam o povo. Se eu não me engano, o fariseu é santo ou separado, né? Pesquisa aí até para me ver, mas se eu não me engano é separado. E ali a gente pode ver que eles eram para estar ali, né? Sendo essas pessoas que ajudavam, que ao ver essas pessoas retornando, ali estariam contentes, festejando junto com o Pai. Mas eles ali, quando estavam vendo ali as prostitutas, ali estavam vendo ali os cobradores de impostos, até ali aqueles que ali tinham alguma doença e que eram curados pelo Senhor, que estavam chegando na fé, separados. E essa parte que tu falou também, eu estava vendo aqui na Bíblia, que até irmão, né, não chamava de irmão esse moço, por conta assim, né, que os fariseus não chamam as pessoas de má fama de irmão, entendeu? E porque ele fala, não é este teu filho. Então ali a gente vê isso, né, que eles, em vez de estar tendo alegria, não, com aqueles que muitas vezes eram seus irmãos ali, porque eram da mesma nação, e ali eles consideravam irmãos, e ao invés disso, eles viam e estavam ali: como é que esse come ali com pessoas de má fama? Como é que eles estão desse jeito? Não é possível, e que nós não venhamos estar desse jeito, né? Mas que venhamos estar acolhendo a cada dia. O tempo pode estar prosseguindo. No 29, vai dizer: mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu, nem ao menos um cabrito, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. E já nessa parte podemos ver que não foi verdade, né? Porque não necessariamente ali, como eu estava vendo, o filho ali, que foi o mais moço, gastou diante assim, né, prostitutas.
Então não necessariamente ele estava gastando com prostitutas, né? O dinheiro ali, não desperdiçou com prostitutas. E como eu estava dizendo aqui, né? Não necessariamente ele estava gastando seu dinheiro, desperdiçou seu dinheiro com prostitutas, como esse seu irmão falou, né? E é o que eu e Deus até estava comentando, eu comentei com ele aqui, que ali os fariseus não chamavam gente de má fama, né, de irmão, que ali, de certa forma, ali de sangue, era seu irmão, né? De ali pai era seu irmão, mas ali ele fala, seu filho, de vez de falar meu irmão, né? E creio que pode estar prosseguindo, creio que nessa parte E 31. 31. O teu pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E aqui o Senhor deixa ali, né, uma incógnita, né? Porque nós não sabemos se esse irmão entrou nessa festa. E eu vejo isso como o Senhor falando uma pergunta ali para os fariseus. E aí, vocês vão querer continuar do lado de fora? Ou vocês vão querer estar entrando, festejando conosco, ceando? E ali nós acreditamos que muitos, ali alguns, ali como a gente vê o caso de Nicodemos, como já falamos aqui, Eu ia falar aqui já. Nicodemos foi, teve interesse, e ali provavelmente há incomodado nele, né? Nós não temos como saber, porque a Deus pertence, né? Ali o conhecimento, se as pessoas realmente aceitaram ou não. Ali a única passagem que é citada na Bíblia também, não dá para ver ali mais frutos dele, mas... E ele também era líder de fariseus, né? Que ele ensinava. Então ali a gente vê essa questão, mas ali muitos não aceitaram o Senhor. Ali como nós vemos, armaram o plano para estar matando ele. Claro que tudo fez parte dali da nossa salvação, da reconciliação entre nós e o Senhor, de nós estarmos já chegando perto do Senhor, porque o Senhor sempre esteve perto de nós, cabe a nós estarmos indo até Ele. Então, ali que nós possamos estar assim, e nós venhamos cada dia a ser como esse filho que volta, ou estar sempre permanecendo na casa do Senhor também, porque mais que voltar é estar permanecendo, e que nós venhamos ser esse que permanece. Se uma hora somos como ovelha, como a moeda, ou como esse filho, também, Senhor, me ajude, Senhor. Se eu estou como ovelha, ali que em um acidente de percurso errei, me ajuda aqui e me buscar. Se eu sou como essa moeda, me encontra aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu preciso de Ti, me encontra. E se eu sou como esse filho, me ajude a dar o primeiro passo. E o Senhor virá ao meu encontro e colocará saudade nos meus pés, roupas limpas, novas em meu corpo e um anel em meu dedo. Nós venhamos ser assim, mas que de maneira nenhuma, nós venhamos também, mas se formos também como esse filho que estava dentro, que nós venhamos entrar para a festa. Assim como eu acredito que alguns dos fariseus ali tiveram seu coração mudado, que nós venhamos ser como esses também. E como estamos aqui falando, de certa forma aqui, nós não falamos ali, né, como o povo fariseu ali, nós estamos fazendo os podcasts como tenho feito assim, né, de certa forma, não porque somos bons, porque de certa forma os fariseus ali levavam o quê? Que eles eram assim, melhores que os outros, que ali tinha fardo, como tivemos até um estudo ali, que falava, né, sobre muitas vezes os fariseus estar colocando um fardo diante das outras pessoas maiores do que eles estavam ali tendo, do que eles estavam ali exercendo, e vendo assim, né, que não possamos estar assim, porque hoje estamos fazendo podcast, estamos trazendo a vocês essas parábolas, não porque eu sou inteligente, que eu tenho a sabedoria. Claro que, de certa forma, não é porque somos pessoas melhores, porque somos mais inteligentes, temos mais sabedoria, não, mas é porque ali o Senhor tem se capacitado, tem nos ajudado, como eu falei, tem nos ajudado, e ali eu volto atrás, né, porque o Senhor tem nos ajudado, nos capacitado e nos guiado a estar fazendo aqui. E sabemos, né, que se não fosse o Senhor, hoje nós estaríamos aqui. E vocês também possam saber que é por meio do Senhor que vocês estão diante da casa deles, estão indo a Ele, e que vocês, como Deus falou, não possam ser esse filho que muitas vezes um dia se perdeu, que possa permanecer, mas se for de se perder um dia também, que possa voltar, né, possa ali se achegar ao Senhor de novo. Porque isso que o Marco falou, não é porque ali somos mais santos que ninguém, lá lutamos todo dia, temos que estar lutando para vencer o pecado cada dia. E ali, isso é uma forma de cumprir o que o Senhor nos chamou, né? O Senhor ali não chama os capacitados, mas capacetes escolhidos. E até que o Senhor volte, Cristo está sendo transformado em nós. Então ali todo dia nós estamos mudando de pouco a pouco e o Senhor vai nos transformando.
E assim tem que ser vocês também. E isso aqui faz parte do Senhor. Assim como fazemos alguma coisa aqui em nossa comunidade, em nossa igreja, levando a palavra, ali organizando, ali como sempre tem uma praça aqui, nós levamos ali a palavra uma vez no mês, convidamos nossos amigos, ali também como já fizemos na escola, e assim deve ser você também, né? Está procurando onde estiver, ali da maneira que puder, está pedindo o Senhor, toque meu coração para mim estar fazendo algo também, está levando a palavra, porque isso é ali uma ordem do Senhor. Independente do que você é, nós somos missionários de Cristo. E como ali fala, quem sua mão no arado já pôs, ali não deve olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás, como fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alto, e o meu alvo é Cristo. Então, esquece o que aconteceu ontem, pede perdão ao Senhor, esquece o que aconteceu hoje pela manhã, pede perdão ao Senhor, e se também tem alguma coisa de muito tempo atrás, que está ali, me afligindo nesse dia aí, Senhor, me ajude, Senhor, quero me livrar disso aqui, me perdoe, ali há muito tempo atrás eu cometi isso até hoje eu carrego, mas a partir de hoje eu quero me livrar e me dedicar no Senhor. Você pode estar assim também, porque é o que nós precisamos, cada dia, Senhor, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a nossa esperança tem que estar ali, porque ali Jeremias em Lamentações, ali ele vai falar, chega a perder a esperança no Senhor. Ali, eu chego, estou ali, perdendo, né? Quase ele fala, perdendo a esperança do Senhor. Mas versículo logo após ele fala, mas quando me lembro do seu amor e da sua misericórdia, que se renova a cada manhã, eu volto ali a me deleitar e a confiar no Senhor. Vou até aqui estar procurando, se tu tiver mais algo para falar. E o que tu falou diante de Paulo, né? Quando tem até um versículo que ele vai dizer, né? Que se estamos com o Senhor já vai estar deixando, o Senhor já vai nos ajudar a estar deixando as coisas velhas ali para trás, né? Porque, como ele falou ali, diante das coisas velhas, tem até outro versículo que fala, né? Portanto, quem com Cristo está, então se estamos com o Senhor, nova criação somos, as coisas velhas se passaram, né? Eis que tudo se fez novo, então as coisas velhas já se passaram. Quando estamos com o Senhor, aquelas coisas velhas que fazíamos ou que estava diante de nossas vidas já se foi. Ali estamos prosseguindo para o alto, estamos prosseguindo para uma coisa maior que é o Senhor, para a coroa ali, né? Porque para Lamentações 3, não tenho tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza, da solidão, das amarguras e do sofrimento. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a minha esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos que confiam nele. É melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Então nós podemos estar assim, tem que falar, minha esperança no Senhor acabou. Mas no 22 já fala, o amor do Senhor não se acaba, e essa bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são nós todas as manhãs. Não, perdão. No 21 fala, mas a esperança volta quando eu penso na seguinte: o amor do Senhor não se acaba e essa bondade não tem fim. E assim segue por diante. E nós podemos estar assim, caminhando, voltando, endireitando o nosso caminho, que nós precisamos todo dia, como eu falou, as coisas que eu sempre falo, arrependimento, correção que nós precisamos. Nós precisamos disso diariamente. Porque ali, felizmente, sempre ali vamos estar, ali com acidente de percurso, mas vamos voltar logo para o nosso alvo. Que ali você pega a primeira rotatória ali, já volta para o caminho certo, e assim nós vamos caminhando, sem olhar para trás. Um dia vai ser pulando, outro dia correndo, outro dia caminhando, mas vamos estar seguindo para frente, não vamos estar retrocedendo não, porque para Cristo, para o céu, é que nós estamos indo e fazendo isso. Então, eu vou pedir ao Rodrigo criar, Rodrigo está orando, e o Senhor possa abençoar as pessoas também que estão sendo perseguidas, né? Pai amado, Pai querido, Senhor nos abençoe cada um que esteve aqui conosco, a vida aqui minha, a minha filha, a vida de Davi aqui, a vida de Rodrigo, a vida de Júnior, a vida de Gabriel, a vida de Tiago ali que não pôde estar participando. Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos ajudando, que o Senhor possa estar cada vez mais, Pai, nos capacitando, nos orientando, nos trazendo cada vez mais para mais perto de Ti.
que a palavra de hoje, Pai, se tem alguém que muitas vezes está igual aquele filho, que ele se perdeu, que eles possam também estar voltando como o filho fez, ele voltou para a casa do Pai, e que eles possam estar voltando, e que também eles não se perderam, que eles possam permanecer crescendo, que não possam se perder, que não possam passar por essa perda, mas sim estar cada vez mais permanecendo. Senhor, abençoe também essas pessoas, Pai, que têm passado por perseguições, que têm passado por momentos muitas vezes ali, Pai, difíceis, por conta de muitas vezes ali não poder pregar diante de um local, porque pode ser preso, porque pode ser morto. Mas eu vejo, Pai, que ali muitas vezes, Senhor, nós hoje podemos estar pregando, como Deus falou, diante de praça pública ali, muitas vezes fazemos ali, e vendo que vocês que estão aí possam também, o Senhor possa tocar diante de seus corações, para que vocês possam estar evangelizando em praça pública, que está falando do Senhor, possa falar para os seus familiares, para que todos possam ser salvos. Porque, Pai, muitas vezes vemos, Senhor, que pessoas que são perseguidas, elas não têm muitas vezes essa coisa grandiosa que temos de estar ali indo à praça, estar falando do Senhor, estar se reunindo para estar louvando, para estar te adorando. Porque, Pai, se eles se reunirem, muitos são mortos, muitos são perseguidos, muitos podem ali estar sendo presos, mas nós não, Pai, graças a Ti, graças a esse poder, graças ao Senhor, que o Senhor nos ajudou, Pai, e está conosco. E que o Senhor também possa estar abençoando essas pessoas perseguidas para estar cada vez mais trazendo e evangelizando e trazendo mais e mais pessoas para Ti, para o Senhor. E também, Pai, eu te peço diante da palavra de hoje que todos possam ser tocados diante da palavra do Filho perdido. Que ali, Pai, essas vidas possam ser tocadas, como de certa forma aqui é filho perdido em uma tradição e filho pródigo também em outros. Então que o Senhor possa estar abençoando cada um que tens escutado, que tens também parado para tirar um tempo, que esse tempo possa ser dedicado ao Senhor, que esse tempo eles possam ter aprendido, Pai, diante da palavra que trazemos aqui hoje, por meio do Senhor, por meio desse teu poder, Pai. Assim eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar orando, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, estar nos ajudando, Senhor. Porque, Pai, ali como uma canção fala, Pai, muitas vezes percebo que estou longe de Ti, sentindo que me afastei, sentindo que me perdi, Senhor. Pai, que nós não venhamos fácil. Pai, porque ainda tem outra música, Pai, que fala ali, desaprendi a ouvir o som da Tua voz. Pai, que nós não venhamos estar, Pai, de maneira nenhuma assim, mas nos ajude, Senhor, ainda adiante, meu Deus. Nos ajude a prosseguir, ajude, Pai, o irmão, a irmã, que possa estar ouvindo, Pai, nos ajude eles, Pai, nos ajude também. Porque nós precisamos do Senhor, Pai. Todo dia, Pai, há uma batalha para ser vencida. Porque como, Pai, outra canção diz, hoje tem guerra, amanhã também. Pai, hoje já teve. Eu já venci minhas dificuldades, aqui também. Ainda podemos ter outros para vencer durante esse final de noite, que o Senhor mesmo vai dar. E nos ajude realmente a estar vencendo. Porque muitas vezes terminando o dia sem vencer. Mas, Pai, se nós clamarmos pelo Senhor, o Senhor virá e nos ajudará, e nós seremos vitoriosos. Porque contigo, Pai, ali é certeza de batalha, mas é certeza de vitória também. Pai, não conforme os padrões desse mundo, que vitória vai ser muitas vezes só riqueza, muitas vezes vai dar só felicidade. Não é assim a vida de um discípulo de Cristo, muitas vezes não é assim. Porque nossa felicidade, nossa esperança está primeiramente no Senhor e na eternidade que virá. Assim te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, abençoe aquela igreja que está sendo perseguida, aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, idosos. Pai, que o Senhor me ajudar. Pais e mães de família. Em nome de Jesus, amém. E assim nós agradecemos por esse episódio. Se Deus quiser, até semana que vem. Falou e fui!